Vamos falar o que faz uma injeção programável. Cara, ela controla praticamente qualquer motor, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui 2 projetos que eu fiz com injeção programável, tá? Esse aqui é um carro de arrancada que tem injeção programável. Esse aqui foi um outro projeto que eu trabalhei, tá? Então, esse aqui é uma BMW de corrida, tá? Tá usando, ó, módulos parecidos com esse que eu mostrei pra você, ó, M142, esse aqui é uma M150, esse aqui é uma BMW de corrida, beleza? Então, são projetos preparados. Mas o que faz essa injeção programável? Como que ela controla qualquer motor? Como que você faz isso? Você coloca ali, ela já sai funcionando? Cara, saca só. Quando tem um projeto que vai usar uma injeção programável, você tem 2 serviços que você pode oferecer. Para aquele carro funcionar, tem 2 serviços. O serviço de chicote e o serviço de acerto. Beleza? Então, o que é chicote? Ó, é a pergunta do João Vitor. Quem faz a parte de programação, é necessário saber instalar ou não? Galera, a dica que eu dou para quem está começando, tá? Porque essa é uma dica muito comum. Quando tem um serviço de injeção programável, putz, vai instalar uma injeção programável num carro de corrida, num barco, numa moto, num Jeep, num gerador. Tem 2 tipos de serviço na jogada: chicote e acerto. Que envolve injeção programável, chicote e acerto. Eu faço os 2. Eu dou aula dos 2. Eu tenho curso dos 2. Mas a minha dica para você é: comece por um e depois você vai para o outro. Você não precisa começar já fazendo os 2. Escolhe qual te interessa mais e você pode começar nessa área. Beleza? Tem muita gente que faz só chicote, não entende nada de acerto e trabalha com isso, ganha grana com isso. Tem muita gente que só faz acerto e não manja nada de chicote. Era o meu caso quando eu comecei. Eu só sabia acerto, morria de medo de chicote. Depois de anos, eu falei, cara, vou me especializar em chicote também. E hoje eu entrego qualquer serviço relacionado a injeções programáveis. Beleza? Ó o Gabriel aqui, ó. Eu trabalho em oficina elétrica com meu pai. Eu não sou tão fã de carro assim, mas gostaria de trabalhar com algo que envolva mais tecnologia e menos graxa. Programar essas injeções vai nessa direção? Cara, com certeza, ó. Se você trabalha em oficina, você sabe que, cara, o trabalho da oficina, ele não é um trabalho leve. Ele não é um trabalho leve. Eu valorizo muito o trabalho dos mecânicos, cara. Putz, o meu trabalho nas injeções não funciona se o motor não tiver ok. Se a parte mecânica não estiver ok, uma coisa está junto com a outra. Só que eu falo para você, o trabalho de mecânico é algo mais pesado, que é difícil você fazer por muito tempo, cara. Por quê? Eu sou mecânico? Não, mas eu conheço diversos mecânicos. E conheço mecânicos com idade avançada. Cara, os caras estão cansados, bicho. O cara daí, puta, tem que trocar o câmbio, tem que tirar um câmbio fora, tem que sacar o motor fora. Tem diversos serviços que são pesados. Cara, eu vou falar para você, fazer isso aqui, cara, mexer em computadorzinho aqui, ó. Putz, cara, é a coisa mais leve que existe. Você só usa a cabeça. Qual que é o lance, cara? Pra galera que tá começando do zero, como vocês, são muitos deles, pra galera que tá começando do zero, fala assim, putz, cara, mas isso aí é um negócio, é um bicho de 7 cabeças, cara. É muito difícil. Eu não entendo nada. Tô olhando essa tabela aqui, eu não tenho ideia, Roberto, eu não tenho ideia do que você faz aí. Cara, quando eu comecei também era assim. Então, sim, Gabriel, se você trabalhar com injeções programáveis, é algo que envolve muita tecnologia, tá alinhado com o futuro. Então, sim, programar essas injeções vai nessa direção. Beleza? Então, a gente estava falando dos 2 serviços que envolvem as injeções programáveis, chicote e acerto. Ó, o Jean, faz os 2. É isso aí, chicote e acerto. Por que chicote? Cara, simples. O que é o chicote? Se tem um cara que não sabe o que é chicote aqui, não tem problema, tá começando do zero. Chicote, pensa em todos os fios do carro. Eu tenho um aqui, ó. Esse aqui é um chicote que eu fiz há muito tempo e eu uso
nas minhas aulas, tá? Então, cara, os fios, os conectores, é o que tá lá no carro. Beleza? Só que é o seguinte, pensa que você tem um carro, por exemplo, que é carburado. Como que você vai ligar a injeção? Você não tem o chicote da injeção, não tinha. Você vai ter que fazer. Alguém vai ter que fazer. Então, esse é o serviço de chicote. Ah, Roberto, e se o carro que eu vou usar, ou a moto que eu vou usar, ou o barco que eu for usar, já tem injeção e eu vou trocar a injeção? Do mesmo jeito, você vai ter que adaptar o chicote original para a injeção programável. Por quê? Os conectores da injeção, onde conecta nela, não vai ser o mesmo da original. Tem diversos tipos de conectores. Quem trabalha em oficina sabe. Putz, se o módulo é Bosch, se o módulo é aquele Siemens, se o módulo é Magneti Marelli, pode mudar o conector, muda a ligação. Então, vai ter serviço de chicote com certeza. E vai ter o serviço de acerto, certo? Por quê? O que é o acerto da injeção? O que é o acerto da injeção, galera? Então, é isso que eu quero passar para vocês. Então, ó, a gente falou o que faz uma injeção programável. Ela controla praticamente qualquer motor. Por quê? Você vai fazer alguém vai fazer o chicote, seja você ou não, e você consegue tocar qualquer motor porque você faz o acerto dela. O que é o acerto? Eu vou falar de uma maneira muito básica, tá? Você vai colocar as informações do motor. Putz, quantos cilindros é esse motor? Quantos injetores tem? Qual tipo de bobina que é? Você vai colocar as configurações dentro do módulo e você vai fazer o básico, combustível e ignição. Então, de uma maneira básica, o que é o acerto? É muito mais do que isso, tá? Mas a gente está entrando no básico. O que é o básico de um acerto de injeção? Acerto de combustível e ignição. Basicamente, quanto de combustível precisa daquele motor e em qual momento vai ter a centelha para começar a combustão, a ignição lá dentro. Isso é o básico. O que é o acerto? Então, o que é o acerto? O básico é quando você configura quanto de combustível vai ser injetado naquele motor e quando vai ter a centelha lá dentro. Fez sentido, galera? Isso é o acerto, tá? E como que você faz isso? Cara, você pode fazer com o computador, certo? Isso aqui eu não estava fazendo um acerto, isso aqui eu estava fazendo uma análise de dados. Mas você pode pegar com o computador e você vai colocar números na tabela, dar enter e tudo mais. Você vai colocar um número maior, mais combustível. Um número menor, menos combustível. Você tem tabelas de combustível, você tem tabelas de ignição. Beleza? Ah, Roberto, eu não sou bom em computador. Cara, tem injeção que você nem precisa de computador. Essa aqui é uma que a tela dela é touch. Você faz tudo direto nela. Super simples, cara. E vocês vão ver nas lives e na maratona exemplo de um monte de aluno meu que fala assim, cara, eu não tenho habilidade com o computador. Os caras falam, meu dedo é aqueles dedos, como que o cara falou? Destroncado, meu dedão grosso, não consigo nem digitar direito. Cara, se você tem vontade de trabalhar com carro preparado, com tudo mais, você consegue aprender isso, eu não tenho dúvida. Por quê? Por conta disso, ó. Isso aqui é só um exemplo de um monte de aluno meu que fizeram o meu curso e trabalham com isso. Isso aqui é só um exemplo, cara. Tá desatualizado. Até separei o Instagram da galera para mostrar para vocês se der tempo aqui. Beleza? Então, galera, vocês entenderam o que é o acerto da injeção? Se você pega uma injeção, pego essa injeção, vou colocar num motor de um barco, você vai ter que configurar ela para ela tocar certinho aquele motor. Beleza? Você vai ter que configurar. Vou fazer isso aqui, vou colocar num Jeep. Você vai ter que configurar ela para ela tocar o Jeep.